Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Aqui nós tratamos sobre política para o cidadão. Nós levamos para você os conceitos e os elementos básicos da política, para que você seja um cidadão consciente dos seus direitos. Estamos aqui em mais um quadro de entrevistas dos candidatos a vereador por Cuiabá. Estou aqui com o Guilherme. Tamo junto, irmão. Muito obrigado por você ter vindo, tá? Tamo junto. Gostaria que, primeiramente, Gui, que você falasse quem é você, para quem não te conhece. Da onde que você veio, a sua origem, e depois a gente fala sobre qual é a sua motivação de ter entrado na política. Mas quem é você? Seguindo o norte dele, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada também, que eu sei que tem a galera da madrugada aí. Pessoal, me chamo Guilherme Oliveira, tenho 23 anos. Atualmente eu sou presidente, né, da Juventude do Podemos aqui no estado de Mato Grosso. E para falar bem a verdade, talvez quem tá me vendo candidato aqui não imagina a origem, né? Porque eu falo isso por mim, quanto mais a gente caminha politicamente, a gente percebe que muitos ou vêm de uma realidade já política, né, ou treinados para isso, e eu venho de uma realidade muito difícil mesmo, né, numa realidade ali do transporte público superlotado, né, numa realidade de policlínica superlotada, sabe, eu não tenho diversas lembranças de quantas vezes minha mãe me levou doente para uma policlínica e eu fui embora sem um atendimento, né, ou seja, você era obrigado ali, era oração, meu irmão, oração, a gente é crente por, né, e assim, eu venho dessa realidade muito difícil, mas que é uma realidade que, apesar da dificuldade, é uma realidade de muito valor. Né? Uma das coisas que eu me lembro, eu já joguei bola, futebol pra fora, né? E um dos ensinamentos que eu nunca esqueci do meu pai foi o seguinte, falou, quando eu tava saindo pra São Paulo, ele pegou e falou, olha, Guilherme, quando você chegar lá, você vai conversar com o presidente do clube, você vai cumprimentar ele, né? Só que, da mesma forma que você cumprimentar o presidente, lá o porteiro, lá atrás, que você, quando você chegar no clube, você vai cumprimentar ele da mesma forma. Então são esses tipos de coisas, né? Eu falei do meu pai, tem que falar da minha mãe também, senão depois ela vai me cobrar. Minha mãe que é alguém que me cobra muito de oração. Vai fazer tal coisa? E aí, já falou com Deus? Já orou? Já teve a confirmação? Então, apesar da dificuldade, né, de uma infância humilde, eu creio que eu sou uma pessoa que teve uma infância ali moldada com muitos bons valores e hoje esse é o meu guia, né, na política. Sua mãe tá certa, o princípio da sabedoria é temor ao Senhor. Exatamente, exatamente. E honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe. Mãe, fiz a propaganda aí. Queria perguntar pra você, Guilherme, você tem quantos anos? Eu tenho 23. 23 anos. 23 antes da campanha com carinha de 18, depois da campanha com carinha de 30, mas... 23 anos, casado. Casado, bem casado. Bem casado. Qual que foi a motivação que você quis entrar na política? O que te trouxe até aqui? Olha, eu acredito que, para falar bem a verdade, como tudo na vida que é bom é repartido em 3, né? Eu acredito que são 3 pilares, né? O meu avô, ele foi candidato a prefeito de Chapada. Só que ele desapareceu quando meu pai tinha 14 anos. Hoje meu pai tem quase 50. Então, assim, lá no fundo, pelo menos a família fala muito disso, não, o Guilherme tem o traço da genética. Quando eu comecei lá a caminhar em 2018, né, participar das primeiras manifestações, as pessoas já falavam, vai seguir o caminho do avô. Então já falava um pouquinho, né, sobre essa questão. A segunda é a questão da oportunidade, né? Quando eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a caminhar politicamente, vieram as oportunidades. Olha, assume juventude de tal partido, né? Participa de tal reunião, elabora tal projeto, coordena tal campanha, né? Tanto é que recebi o convite de 2020, por não me sentir preparado, por não ter grupo, projetos, decidi não aceitar, porque a gente não leva política na brincadeira, essa história de sair por sair, eu não gosto disso. E coincidiu também a questão da oportunidade. E por fim, a questão da diferença que eu vi que eu poderia fazer, né? Como eu disse no início do vídeo, a questão da infância, né, dos problemas que eu enfrentei no dia a dia, eu percebi que a omissão em Cuiabá ela é muito grande, principalmente na Câmara de Vereadores.
E como eu costumo dizer para as pessoas, 80% dos problemas que a gente enfrenta em Cuiabá hoje é pela omissão da Câmara, que deveria estar fiscalizando muita coisa, né? Qual você que está assistindo aí, qual foi a última vez que você viu um vereador pegar um ônibus? Qual foi a última vez que você viu um vereador indo numa policlínica? A gente está falando aqui de um absurdo? Não, é do simples. Então, assim, quando eu vi que grande parte dos problemas que eu enfrentei eram coisas básicas e que nossos representantes não estavam fazendo o mínimo, aí fecha o terceiro pilar, que são os pilares responsáveis aí para eu ter colocado meu nome à disposição. E quais são as suas propostas? Olha, como eu posso dizer, a nossa proposta, acima de tudo, hoje a gente tem uma das referências como mulher, começar pelas mulheres, né, primeiro as damas. Hoje uma das referências aqui no nosso estado é a própria Janaína Riva. Né? E eu tenho acompanhado o trabalho dela, né, falado das mulheres, questão do feminicídio que vem batendo recorde aqui no nosso estado, consequentemente na capital. E eu percebi que muitas coisas que envolvem as mulheres, a gente tem deixado só com as mulheres. Só que eu pensei, poxa, isso também faz parte de uma omissão. Quantas coisas a gente poderia estar fazendo em prol das mulheres, só que a gente não levanta essa pauta porque não, deixa que a mulher fala. Sendo que a mulher, ela é minoria na política. Então a gente tem que assumir esse papel. Eu decidi vir para assumir esse papel também. Né? E um dos nossos projetos, principalmente, eu decidi abordar a defesa da mulher, da violência contra a mulher. Por quê? Eu fiz uma trinquinha de 3 projetos. O primeiro é garantir o transporte gratuito, né, no transporte coletivo gratuito para mulheres vítimas de violência. Porque às vezes a mulher ela sofre dessa violência, ela tem que ir, até por conta da violência, numa unidade de saúde, ela tem que ir numa delegacia da mulher, ela às vezes tem que ir, né, receber alguma assistência jurídica. Como que ela vai? Principalmente a mulher de baixa renda. Não tem como. Então esse projeto vem para sanar isso. Às vezes, Guilherme, tudo bem, o segundo projeto, né? Tudo bem, tem a questão do transporte, tudo. Só que a mãe vítima de violência, ela precisa trabalhar, ela precisa, né, ter a independência dela, onde que ela vai deixar o filho dela. Então, um dos nossos projetos é garantir a vaga em creche para mulheres vítimas de violência. E, por fim, para fechar o terceiro projeto, né, em defesa da mulher vítima de violência, é que, assim, a grande maioria das vezes a mulher ela é dependente quase que 100% desse agressor. Muitas vezes é o companheiro dela ali, entre aspas, né? Companheiro é o agressor. Então, eu quero criar um selo de reconhecimento para as empresas que colocarem de 3 a 5% das vagas para mulheres vítimas de violência receberem um incentivo fiscal da prefeitura, porque dessa forma, de fato, existiria inclusão. Porque tudo bem, a gente tem o dia disso, o dia daquilo, as propagandas, isso é legal. Mas na prática, a gente tem que ter políticas públicas eficientes, né, para resolver. Eu tinha até visto um vídeo seu, não sei se é nessa proposta, que é a isenção do IPTU. Então, a isenção do IPTU, no caso, ela vem, na realidade, na causa animal. Ah, isso. Mas a gente já aqui tem proposta, pessoal. Política eficiente é política com propósito. Já vamos entrar nessa aí. O que acontece? Hoje em dia, se você visitar, o pessoal aí que é da causa animal sabe, tem diversas instituições que trabalham na causa animal, da defesa dos direitos dos animais, tudo bem. Só que muitas vezes esses lugares estão praticamente abandonados, porque dependem ali do poder público e muitas vezes não tem a devida atenção. Então pensei, poxa, o que a gente pode fazer para fazer com que as pessoas contribuem com essas instituições? E aí eu coloquei o projeto, né, que é a isenção progressiva do IPTU para pessoas que fizerem doações do próprio bolso para essas instituições. Ou seja, você, cidadão, quer ajudar uma instituição que está cuidando do animal, do gato, do cachorrinho ali de rua, você vai doar para a instituição, essa instituição vai mandar a sua doação para a prefeitura e você vai receber uma isenção, né, no seu IPTU. E isso a gente vai fazer com que, de fato, a população ela seja incluída e essas instituições sejam ajudadas. O valor da doação teria um valor mínimo? Então, a gente colocou como se fala de uma isenção progressiva, de 12%, 14% e 15% não, 10%, 15% e 20% no IPTU. E aí, obviamente, a gente vai fazer o balanço, né? Porque tem a atualização do IPTU e aí a gente vai definir certinho esse valor. Mas o importante é o incentivo, na realidade, para as pessoas estarem ali contribuindo e essas instituições deixarem também de depender 100% do poder público né? Com certeza. Falando sobre isso, sobre a questão também da motivação de você ter entrado na política,
queria te perguntar, qual que é o maior desafio que você enxerga hoje? Olha, dentro da política de Cuiabá? Para falar bem a verdade, existem muitas coisas que a gente não pode falar, né? Eu, particularmente, posso falar porque eu costumo dizer para as pessoas da minha confiança que meu testemunho está sendo moldado. Eu não esperava tanta dificuldade de perseguição. Não esperava. Assim, é muito bonito quando a gente chega aqui e fala de nova política, né? É muito bonito quando a gente chega aqui e fala... Por pessoas do seu lado ainda, né? Exatamente. De não participar de determinados acordos. E um dia eu quero contar para as pessoas o preço, porque o preço é muito alto. O preço é muito alto, mas de qualquer forma a minha força ela não vem de mim, né? Então assim, é um preço alto que eu tô disposto a pagar e isso vai de encontro com o desafio, porque eu nem cheguei lá. Isso. A gente tá no processo e tá muito difícil. Você vê como que Deus é bom, né? Eu acabei de falar isso. E eu acho que a primeira pessoa que eu falei isso foi pra você. Uhum. Que a nossa arma como cristão é diferente. Exato. A caminhada de perseguição que quando a gente carrega a pauta, essa nova bandeira de nova política, de higienização da política, ela vem com a perseguição, né? Mas eu queria perguntar... e a nossa arma, ela é o jejum e a oração. Então, como que você combate essa perseguição toda? Orando e jejuando. Com o testemunho que você carrega, com todas as adversidades que você enfrenta, com coragem, Exato. porque covardia não é coisa de cristão. Exatamente. Covardia não é coisa de cristão. Mas sempre confiando em Deus, porque nós temos um Deus maior. Eu indico pro pessoal aí, talvez não, né, apenas para política, mas você que está enfrentando um momento de dificuldade, principalmente de perseguição, coloca o Salmos 37 na sua oração e leia ele todos os dias. É algo assim que tem funcionado comigo. Amém. Muitas vezes é aquele peso que você tira, né? Resumindo, espera no Senhor que Ele fará acontecer. Amém. Sobre uma pauta que eu tenho trabalhado bastante aqui, falado bastante sobre a revitalização do centro de Cuiabá. Como que você enxerga o centro histórico de Cuiabá? Que eu tenho utilizado bastante uma palavra que define triste, né? Sim. Um cenário triste. Na realidade, a gente, principalmente para o pessoal de Cuiabá, né, vocês sabem como está a situação do centro hoje em dia. E, obviamente, que precisa de uma revitalização. Só que a gente não pode esquecer que grande parte do problema que está ali, a gente está lidando com pessoas e com vidas que estão ali. Então, assim, seria até leviano da minha parte chegar aqui e falar, não, ali é um problema de segurança pública. Mas não é só um problema de segurança pública. Acredito que o número de pessoas, a gente está em 500 e alguma coisa de moradores de rua atualmente ali no centro de Cuiabá. E essas pessoas... Eu falo isso porque eu tive a oportunidade, através da minha faculdade, PDH, de ir um dia lá, né, conversar com aquelas pessoas e ali você encontra filho de médico, ali você encontra ex-professor. Então, assim, na realidade, antes da gente falar da revitalização do centro, a gente precisa falar de um outro problema que são as pessoas em situação de rua que estão ali. E essas pessoas precisam não só de tratamento de saúde, mas um programa completo de quê? De tratamento, de emprego. Né? Talvez, quem sabe, uma parceria com as próprias empresas ali do centro. Olha, a gente colabora com a revitalização, essas pessoas vão passar por um programa de tratamento, vocês vão dar emprego para essas pessoas e talvez até a prefeitura possa estar dando um incentivo fiscal para essas empresas e a gente fazer um ciclo, né, para levar essas pessoas para casa, para levar essas pessoas para uma independência financeira. Quem sabe um programa de moradia pela prefeitura de Cuiabá, passando diretamente por esse programa de tratamento, moradia e emprego, que é o que a gente está vendo lá em São Paulo com o governador Tarcísio, porque ele abriu os nossos olhos para esse tipo de situação, que é algo importante. Só no ano, se eu não me engano, em 2022, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Coisa de um mês de diferença, a gente teve 2 meninas no final de 2022 sendo abusadas ali no centro. Então tá perigoso, né? Tá complicada a situação e, como você disse, é triste. Só que a gente, acima de tudo, tem que pensar que ali são pessoas e a gente precisa tratar pessoas para depois a gente cuidar da parte de infraestrutura, que na verdade é tudo simultâneo ali, né? Guilherme, você sendo eleito, Guilherme vereador 2025,
Qual que vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Olha só, eu brinco com o pessoal, né? Porque a gente vem pra campanha sem recursos. A gente vem pra campanha com a cara e a coragem. E nas últimas pesquisas que saíram, pelo menos do Podemos, né, que é o meu partido, todas a gente tá entre os primeiros. E aí eu brinco com o pessoal, já pensou a gente ganha? Já pensou se a gente ganha? Só que assim, uma coisa que eu aprendi na política, principalmente pra gente que prega essa nova política, não tem promessas aqui vazias. A única promessa que eu faço para as pessoas é de fiscalização. A única bandeira que eu levo como promessa é a fiscalização. Então, acredito que a gente entrando ali, o jogo é outro, né? Por mais que a gente tenha, principalmente eu, com a minha origem, tenha aquele sangue nos olhos de, poxa, vocês abandonaram a nossa cidade, a vontade ali é chegar e, né, falar as verdades. Só que eu acredito que a política, ela para ser eficiente, ela tem que ser diálogo e planejamento. Então, assim, com diálogo, com planejamento, buscando uma política eficiente, uma política de contato com as pessoas, porque hoje em dia, falando com os políticos, você aí sabe, deve estar conversando com algum político, você deve ter tido essa oportunidade, principalmente no ano eleitoral, que eles voltam a passar nas nossas casas, né? Então você percebe que o político ele está distante do povo. O político, principalmente aqui em Cuiabá, ele não sabe mais o que são as pessoas, quais são as suas necessidades. Se distanciam totalmente da realidade. Exatamente. Fiscalização, ponta da linha, conversar com as pessoas, porque na realidade a gente ali somos meros, né, prestadores de serviço para essas pessoas. Então o Guilherme eleito, as pessoas podem esperar isso. Só deixa eu falar aqui rapidão, porque você tocou no assunto que eu ia perguntar isso agora, né? O programa é dele, pode falar. Eu ia perguntar isso agora pra você. Qual vai ser a postura que o cidadão cuiabano vai poder esperar de você? Vai ser um cara fiscalizador, vai ser um cara propositivo, diálogo? Você já meio que respondeu, Sim. Mas se você puder completar de forma sucinta. É porque às vezes quando as pessoas falam fiscalização, talvez você já imagina o cara que vai chegar lá pé na porta de fato. Só que eu acredito numa fiscalização eficiente, numa fiscalização de aviso prévio, né? Numa fiscalização de fato, de estar buscando as informações dos órgãos, né? E acima de tudo, o meu propósito político, independente de qualquer resultado, eu quero que daqui 30 anos, 50 anos, quando as pessoas falarem do Guilherme, eu quero que o Guilherme seja aquele cara que entrou na política para cuidar das pessoas. Então, assim, hoje, sempre que eu acordo, obviamente, vai ser assim também num eventual êxito ganhando a eleição, todos os dias acordar e pensar, bom, o meu objetivo é ser o Guilherme que cuida das pessoas. O que eu posso fazer hoje para lá na frente isso acontecer. Então, é por isso que quando as pessoas me perguntam, eu busco uma política eficiente, busco uma política de diálogo, busco uma política de estar, de fato, com as pessoas na ponta da linha, chegando onde o Estado não chega. Então, no final das contas, né, você vai juntar toda essa receita aí e vai dar um bolo gostoso aí para Cuiabá. Entrando numa conversa mais profunda, é uma pergunta que eu tenho feito para todos, que você, na sua narrativa, você, no seu discurso, você traz isso, que é a questão do propósito. Quando você morrer, Guilherme, eu tenho costumado falar que a gente ainda é de chapa, mas quando a gente for de chapa e cruz, quando você morrer, qual que é o legado que você quer deixar com o seu nome aqui para Cuiabá? Olha, eu tenho um pouco de dificuldade de responder isso, para falar bem a verdade, porque quando eu penso em legado, talvez as pessoas podem até estranhar no sentido de, poxa, ele é um candidato, o legado dele tem que ser politicamente. Só que quando eu imagino um legado, eu não quero ser lembrado, óbvio, né? Eu quero que as minhas ações políticas, elas gerem frutos. Mas o meu legado mesmo, né, que eu gostaria de deixar em Cuiabá é como, de fato, um cristão, né? Quem não lembra do Nicolas? Quando olho para o Nicolas, eu quase não enxergo um político. Eu enxergo ali um pequeno Cristo. Então eu quero ser lembrado dessa forma, né? Quando eu vejo, uma das coisas que me dói é vendo o pessoal da minha igreja, às vezes reunindo, indo para algum lugar e eu tô em campanha. Então eu fico pensando, poxa, né? Às vezes eu fico olhando, talvez isso seja até um erro como cristão que eu tenha cometido, de às vezes estar na rua pedindo voto e eu olho uma pessoa e falo, será? Acho que se eu pedisse para orar por aquela pessoa, acho que ela ia aceitar. E a gente tá na correria, então, no final das contas, eu, imagino a minha família, a minha esposa, né? Eu fico imaginando os meus filhos. Então, quando você me pergunta de legado, não tem como eu
talvez conseguir colocar política nisso. Sabe, um bom pai de família, um pai que criou ali os seus filhos na igreja, né? Ter, quem sabe, proporcionado algo que eu não tive na minha infância e alguém que salvou almas, sabe? Ganhou almas para Cristo. Com seu testemunho. Com um testemunho, principalmente. O início do testemunho já vai ter muita gente. Olha, fiquei feliz com a sua resposta. Acho que foi não querendo desmerecer os outros, né? Mas que foi o único que trouxe esse tipo de visão, que eu acredito que seja importante, porque a gente precisa colocar o pé no chão. Quando a gente quer fazer a mudança, a gente tem que ter a consciência do que nos trouxe até aqui. Exato. E do que pode nos levar Exato. Até outro ponto. Exato. E quem dita sobre isso, principalmente sobre a nossa vida, é Deus. Sim. É o nosso Senhor. Então, se Deus vai colocar o propósito dele, segundo ele, segundo a vontade dele, de colocar, seja você ou seja outro jovem na política, é ele quem dita, tanto até para tirar. Exatamente. Uma das coisas que eu sempre falo é que isso é bíblico, é que o Deus que te coloca é o Deus que te tira. Exatamente. Então é o Deus que dá, é o mesmo que te tira. E quem falou isso foi Deus falou isso para Jó. Exatamente. Um exemplo de integridade. Então eu fico feliz porque ter essa consciência de... E fique em paz, tá? Tô em paz. Todo bem, tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. É que às vezes quando a gente para pensar, e você que é cristão vai saber do que eu tô falando, por mais que você tenha um sonho, um objetivo, uma oportunidade aqui brigando por algo, quando você faz essa reflexão, e eu falo isso, talvez eu tô aqui com o coração cheio da palavra que foi ministrada na igreja ontem. Então assim, quando você faz essa reflexão, isso aqui, gente, é tão nada perto da glória. Isso Amém. Aqui é tão nada perto do que a gente tá por vir depois dessa vida. Eternas. E caminhando politicamente é tanta sujeira, é tanta coisa assim, sabe, que a gente olha. Então, no final das contas, eu pensei que, assim, é uma verdade. Quando eu pensei que entrasse, pensei, nossa, minha fé vai ser testada nesse negócio de política aí. E no final das contas, a minha esperança em Cristo, ela só aumentou. Hoje eu percebo que esquece essa história de confiar em pessoas. De confiar no Guilherme, no Nicolas, no A palavra de Deus é bem certa quando ela fala que não é pra gente confiar em homens, Exatamente. Né? Então, assim, no final das contas, sabe, política, a gente quer o melhor. A política, ela é o que, de fato, vai impactar na sua vida diretamente. A gente quer boas pessoas, tanto é que, independente se for o Guilherme, que seja outras, né, que representam a mudança, mas que, nossa, quando a gente fala de propósito, eu quero que meu tempinho aqui esgota pra eu ir pra glória, lá viver ao lado do mestre. Amém. Pra gente encaminhar pro final, que a gente tá apertando o tempo, gostaria de fazer um pinga-fogo pra você. Pinga-fogo? Com você, né? Já não gostei desse nome, mas eu vou falar. É um modo de falar. Eu faço uma pergunta com uma palavra e você responde rápido. Tá. É curtozão. Pelo menos assim. não é com uma palavra, é rápido. É rápido. Tá bom. É uma inspiração. Jesus. Um sonho. Pai. Ser pai. Ser pai. Uma qualidade. Uma qualidade? Autenticidade. Sentir as coisas de fato. Um medo. Um medo? A pausinha no medo, a galera fala, rapaz, o homem não tem medo? Tem sim. Olha só, medo. Talvez a gente que leva essa mudança, talvez as pessoas olharem e não levarem fé nisso. Tipo, será que ele realmente representa isso? Sabe, as pessoas não darem a devida credibilidade na verdade que a gente carrega. Um medo. Um defeito. Um defeito? Um pouquinho estourado. Um pouquinho assim, ó. Um pouquinho assim? Um pouquinho estourado. Um livro. Um livro? O último que eu parei a leitura, inclusive, para começar a campanha, que é Manual do Cristão Conservador. Um livro interessante. Bacana. Massa, bacana. Por favor, suas considerações finais. Por que as pessoas devem votar no Guilherme Oliveira? Pessoal, para ser bem direto e bem autêntico, né? A cada 4 anos, passa aí na sua casa diversas pessoas, né? Muitas vezes passando mel na sua boca, prometendo coisas impossíveis. E aqui tem alguém, né, que de fato veio de uma origem
né, que passou por dificuldades que a gente enfrenta até os dias de hoje em Cuiabá. Então eu sei do que eu tô falando, né? Eu sei os problemas que Cuiabá enfrenta, então eu sei os atalhos para de fato conseguir resolver esses problemas. E aqui não tem promessas impossíveis, tá? Aqui eu não tô me colocando como uma pessoa perfeita, mas se você busca alguém que realmente preserva os bons valores, alguém que de fato leva a verdade acima de tudo e alguém que de fato vai estar fiscalizando os problemas de Cuiabá, então você que está assistindo esse vídeo acabou de achar a pessoa certa para estar te representando na Câmara Municipal. Então, deixo aqui as considerações finais e que, né, Deus possa estar iluminando todos vocês, independente se for no Guilherme, se for em outro, que a gente de fato possa escolher os melhores para estar realmente fazendo a mudança na Câmara Municipal, que a gente não aguenta mais 4 anos de omissão. Não. Seu número? Não pode esquecer do número. Pessoal, 20010 é o número da mudança de Cuiabá. O futuro é nosso, vamos para cima. Ó, obrigado, Guilherme. Irmão, tamo junto. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui. Pessoal, seguinte, não tem como... Eu sempre falo isso, tá? E eu vou continuar falando porque é engraçado. Não, e sério ao mesmo tempo. Não tem como dar manga em pé de maçã. Não tem como a gente fazer renovação da política escolhendo as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas nós vamos obter os mesmos resultados. Escolha novas pessoas. Seja um cidadão consciente dos seus direitos. Chegamos ao fim de mais uma entrevista e até a próxima. Deus abençoe vocês.